Olá, pessoal. Graça e paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador, seja com cada um de vocês. Este aqui é o nosso canal Degustação Teológica. Eu sou o pastor Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, aqui em Caieiras, São Paulo. E eu peço que você se inscreva no nosso canal, apesar de ser um canal bem simples, né, onde o intuito é levar até você informações úteis sobre teologia, fé, igreja, cotidiano, que envolve a realidade, a vida e a reflexão cristã, e ajudar você a buscar ter um pouco mais aí de visão ou até mesmo de orientação, para que você possa desejar se aprofundar nos temas propostos aqui. Por isso é uma degustação, ok? Então, desde já, peço que você se inscreva nesse canal, que você curta esse canal, dá o seu like, seu joinha aí para ajudar a gente e compartilha com um amigo no seu Facebook, no seu WhatsApp, enfim, beleza? Agradeço a todos que me acompanham, a todos que já estão inscritos no canal. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, tá bom? O tema de hoje é um tema muito interessante, o assunto de hoje, aliás, é muito importante, porque eu quero fazer comentário de um livro, certo? De um livro. É esse livro aqui. Eu estou pegando em mãos. Olha só. Quão africano é o cristianismo? Quão africano é o cristianismo? Tá vendo aí esse livro? Muito bacana esse livro, irmãos. É um livro preciosíssimo. Preciosíssimo, tá? Ele é bonito, ó, capa dura, coisa boa. É aí pela editora Quitanda, em parceria com a editora Agnus. Acho que dá para você ver aí, né? Aí, ó, editora Quitanda, tá vendo só? Em parceria com a editora Agnus. Tá um livro bonito. Ó, maravilhoso, tá? Olha, livro bonito. Olha que coisa boa. Tá vendo só? Rapaz, livraço. Material bom. Recomendo a todos. Todos sem exceção. Qualquer cristão, não cristão, estudante de história, estudante de sociologia, principalmente estudantes de teologia, ou já pessoas formadas nessas áreas, tá? Ou qualquer leigo, se é que me permito usar esse termo, tá? É um livro para todos, uma linguagem acessível, fácil de entendimento, de fácil leitura, porém tem uma profundidade acadêmica grandiosa, como é característica do autor que escreveu, e eu já vou falar quem é o autor. Você já se reparou na capa, já deve ter visto quem é, mas eu vou falar um pouco sobre o autor. E é um autor que tem essa especialidade, né? Trabalhar com a história do cristianismo, principalmente do cristianismo antigo, tá? Da antiguidade, patrística, aquele período entre o século I até o século V. O autor publicou muitas obras relacionadas a isso, tá? Então ele é um especialista, tá? Já já volto a falar do livro, tá bom? Nós vamos ler alguns trechos juntos. E esse livro, como você viu o título dele, Quão Africano é o Cristianismo? Qual a proposta desse livro? É falar sobre as raízes cristãs na África. Porque existe por aí uma ideia de que o cristianismo é a religião do europeu, do branco, que colonizou, né, e implantou e forçou o pensamento cristão. É verdade isso? Esse livro mostra que não, tá? Que sim, o cristianismo se fortaleceu na Europa,
se institucionalizou com poder, com força, e acabou depois criando ideias, né? Ou melhor, usando o cristianismo, né? E trouxe para si um pensamento racista, colonialista, aliás, um pensamento de colonizador, né? Sim, isso aconteceu, de fato aconteceu. Mas não quer dizer que o cristianismo é a religião do branco ou da Europa, da Europa Ocidental, ou coisa do tipo. Cara, não é verdade, tá bom? Eles utilizaram o mecanismo como influência para as suas atitudes e formas de governo, formas de poder, mas não quer dizer que o cristianismo ele de fato era ou é, né, a religião do branco ocidental. Tá? Isso aí é uma falácia e talvez um equívoco por falta de informação. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse livro, lógico, não vou mostrar o livro todo, é uma degustação teológica, eu nem poderia fazê-lo, né, que seria antiético e até criminoso, né? Mas eu quero deixar esse livro como uma degustação para você ficar com vontade de quero mais e procurar saber sobre esse material aqui, tá bom? Vamos falar um pouquinho desse autor. Quem é o autor, né, do livro, desse livro que eu estou apresentando para vocês? É o teólogo, tá certo? Thomas Clark Oden, tá bom? Thomas Clark Oden é um teólogo, um dos teólogos mais respeitados do século XX e início do século XXI. Então, ele está entre os grandes teólogos do nosso tempo, tá certo? O Thomas Oden, né, ele era norte-americano, nasceu em 1931 e faleceu em 2016. Ele já descansa no Senhor. Ele era um cristão metodista, ok? E doutor em teologia. Ele escreveu mais de 50 livros. Infelizmente, a maior parte deles não está traduzido para a língua portuguesa. Temos pouco material do Oden em português. E não é só uma situação relacionada ao Oden, tá? Infelizmente, tem muito teólogo bom e muita coisa boa para fora, tá? E na língua inglesa, e que nós ainda não tivemos acesso porque não tivemos uma tradução na nossa língua, tá? Só se você adquirir os livros dele em inglês, que aí tem bastante. Você pode, se você manja de ler inglês, né? Consegue fazer a leitura de um livro, você vai encontrar excelentes obras de referência de Thomas Oden. Thomas Clark Oden, ok? Bom, o Oden, como eu já disse, ele é especialista em teologia patrística, especialista em história do cristianismo, especialista em teologia e história da igreja antiga. Então, ele trabalha muito com essa raiz, né, com as raízes da fé cristã. Tá? Ele já fez outros trabalhos que são trabalhos excelentes, falando das raízes do cristianismo. E esse livro, que agora chega na língua portuguesa, mas que já é um livro escrito há um bom tempo, mas só no ano passado chegou até a gente, esse livro, ele vem trazer para a gente, em língua portuguesa, uma ampliação do pensamento, né, dos trabalhos e pesquisas de Oden, falando sobre também o cristianismo na África, ou as suas raízes africanas, né, desde a sua formação, desde o início do cristianismo, e como isso foi fundamental para o pensamento cristão no mundo, inclusive aqui no Ocidente. Ou seja, é afirmado nesse livro que o cristianismo ele começa em Jerusalém, aí vem Paulo, depois faz as viagens missionárias com Barnabé e outros e tal, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, mas a igreja ela avança muito para a África.
Então, diversas e diversas regiões da África são impactadas pelo cristianismo, certo? Desenvolve-se lá o cristianismo, e não apenas isso. Como grandes teólogos africanos, lá do século II, século III, século IV, eles trabalharam, né, na África, em várias cidades, em várias regiões, como sendo africanos que eram, né, e desenvolveram trabalhos excelentes para nossa fé, né, escreveram coisas importantes para a formação do pensamento cristão, e eram africanos, tá? E, queridos, depois é que o cristianismo ele ganha maior impacto aqui no Ocidente, tá? Depois que o cristianismo ele desenvolve e ganha mais espaço no Ocidente. Então, primeiro, ele tem um impacto muito maior na África. Então, não é bem como o pessoal fala, né? Saiu da Europa e foi tentar colonizar a África, blá, blá, blá. Não, ao contrário. Ele já tinha raízes na África, né? Muito antes da Europa se tornar completamente cristã nos tempos medievais, tá bom? E isso é explicado nesse livro com muita clareza e de uma maneira aprofundada. Beleza, pessoal? Bom, falando ainda do autor, do Thomas Oden, ele tem algumas obras em português, tá? Além desse livro aqui, que eu vou já ler um trecho com vocês. Ele tem também livros, como metodista como era, né? Ele escreveu ensinamentos de John Wesley. São 4 volumes, tá? 4 volumes. Esse aí você encontra aqui traduzido para o português. 4 volumes. Ensinamentos de John Wesley, tá? Outro livro que você vai encontrar, traduzido em língua portuguesa, é O Poder Transformador da Graça, tá? Esse livro você também encontra em língua portuguesa. Lembrando que os ensinamentos de John Wesley, os 4 volumes são publicados pela editora Reflexão, né? E O Poder Transformador da Graça é publicado pela editora Palavra Fiel, tá bom? E aqui, esse que eu tenho em mãos, que é um trabalho excelente, excelente. Esse aqui é publicado aí, então, pela editora Quitanda, em parceria com a editora Agnus, tá? Como a gente já mostrou aí. Beleza? Ô, pessoal, então é assim. Vamos ler uns trechinhos do livro? Vamos lá ler juntos? Então eu vou começar lendo só um pouquinho, só para você ter noção do que é esse livro aqui, tá bom? Logo de cara, tem alguns relatos, alguns comentários, tá vendo? Logo nas primeiras páginas, tem alguns comentários de professores de teologia, estudantes, ou escritores importantes aqui de nível nacional e internacional, tá? Principalmente aqui o comentário dos que são brasileiros aqui são fundamentais, porque tem muito a ver com esse nosso contexto, né? Já que o livro é traduzido em português, nada melhor que relatos de pessoas de língua portuguesa, pessoas brasileiras, ou pelo menos que vivem aqui no Brasil. Eu vou começar com um relato da Jacira Monteiro. Já falo quem é a Jacira Monteiro. Esse relato tá aqui no livro, beleza? E você pode acompanhar a leitura aí comigo. Vamos ler juntos? Eu tô lendo e você lê. Isso aqui tá logo no início, nas primeiras páginas do livro, tá bom? Logo no comecinho. Diz assim: sou africana, filha de pais cristãos africanos, mas fui criada no Brasil. Já ouvi diversas vezes que o cristianismo é religião do homem branco europeu. Certa vez, houve um comentário direcionado a mim de que eu tinha mente de colonizada, pelo fato de ser cristã e africana. O que é isso? Pelo fato de eu ser africana, não tenho livre escolha de decidir a minha crença? E a África não tem nada a contribuir com o cristianismo?
O livro que o leitor tem em mãos é de extrema importância para se entender as contribuições africanas para a fé cristã, desde as histórias bíblicas até a história da igreja como um todo. Uma importante contribuição para a igreja atual merece ser lido por cristãos e leigos. Aliás, ser lido por cristãos leigos, mas também em seminários e instituições teológicas e bíblicas como um todo. Com o africano é o cristianismo, é um livro mais que importante para se entender o berço do cristianismo e as importantes contribuições dos povos africanos para a fé cristã. Tudo bem ser africano e cristão, pois o cristianismo combina com a África. Essa é uma importante publicação, tá certo? Tá aqui, Jacira Monteiro, ela é autora, ela também é escritora, e é autora do livro O Estigma da Cor, tá certo? Ela faz pós-graduação em Teologia Bíblica e Exegética do Novo Testamento pela Faculdade Internacional Cidade Viva, ok? Então, aqui o relato, né, de uma autora também, que inclusive acho que tem esse livro que foi citado aqui, foi publicado também pela editora Quitanda, tá? Esse livro que a Jacira Monteiro escreveu. Esse aí eu não tenho, tá? Mas espero ainda adquirir. E ela aqui dá o seu relato, que por ser africana, é filha de pais cristãos africanos, né? Mas que foi criada no Brasil, vive no Brasil, ouviu aí muita gente rotular ela como seguidora de uma religião de branco, né? Ou uma religião de gente tendo ela a mente de uma pessoa colonizada. Porque tá na modinha, né? As pessoas acharem que quando você fala de religião afro, você já tá dizendo que é candomblé ou umbanda ou coisa assim, né? Principalmente candomblé, né? Deve ter outras também, além dessas. Mas parece que isso é representação negra ou representatividade preta, né? Parece que ser cristão não é ter a mente do colonizador, né? Aceitar ser colonizado e ter o cristianismo imposto sobre si. Essas pessoas aí não têm noção que antes do empoderamento da Europa, né, em relação ao cristianismo, a Europa dominar e usar o cristianismo, né, misturar esse cristianismo com a sua política, né, em toda a Idade Média, e forçar pessoas a se tornarem católicas e etc, 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 e de certa forma aonde passar, meio que obrigar, né, digamos assim, pessoas a se tornarem católicos ou cristãos, que seja, as pessoas acham que porque a Idade Média, né, construiu esse cristianismo da força, do poder, da imposição, eles acham que o cristianismo, então, é resultado da Europa, é uma religião europeia. E quão enganados estão. Esse livro, volto a dizer, ele mostra que tem raízes do cristianismo na África já no ano 50. Ou seja, na época em que os apóstolos eram vivos, lá na África já havia um trabalho enorme com o cristianismo. Tá certo? Depois que o islamismo avançou, queridos, depois do século VI para frente, que muitos lugares, muitas cidades, muitos países africanos e regiões, por conta do avanço da fé islâmica, deixaram o cristianismo, né? Ou pelo menos os cristãos que lá habitavam tiveram que fugir, e a cultura foi imposta pelo islamismo. Lógico que tem as outras religiões mais antigas, lógico que candomblé e outras, né, existem lá na África. Isso ninguém também está aqui para questionar. Mas dizer que o cristianismo é uma coisa pós, né, para o negro, né, para a pessoa de pele preta, dizer que o cristianismo para o africano é algo posterior
ao cristianismo europeu é um equívoco gigantesco e um desconhecimento enorme da história do cristianismo. Tá certo? E talvez da história das próprias raízes, né? Já que, como estamos aqui afirmando, conforme diz esse material maravilhoso que temos em mãos, o cristianismo ele também tem como berço a África. A África é, sem dúvida, um dos berços do cristianismo. O cristianismo também nasceu na África. Nasceu na África. Tá bom? Não chegou na África grande, maduro. Ele já nasceu na África também. Então, isso há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, aproximadamente, né? Quase. Tá certo? Então, não é uma coisa da religião de homem branco e tal, como se discute aí nas guerras ideológicas, né? E nessa coisa toda aí de empoderamento, né? Essa coisa de discussão do racismo e tal. Então, o cristianismo, ele também é africano. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Esse foi o comentário, então, da Jacira Monteiro. Muito importante, muito relevante. Tá? Nós temos outro relato aqui que é de suma importância. Que eu faço questão também de ler. Tá certo? Aqui. Vamos ver aqui o comentário. Tem um outro comentário aqui. Lá, lá, lá. Vamos ver. O Alexander Stamhofer, né? Acredito que seja essa forma de falar o nome dele. O Alexander, né? Stamhofer, deve ser assim que se pronuncia. Se não for, me perdoe, tá? Esses nomes estrangeiros são difíceis de pronunciar. Ele é doutor em teologia sistemática pela Universidade de Erlangen, na Alemanha. Ele é professor de História da Igreja, é professor também de Teologia Sistemática e Ética na Faculdade Luterana de Teologia em São Bento do Sul, Santa Catarina, tá? Então ele é de fato um alemão, né? Que fez seu doutorado na Alemanha e hoje atua também no Brasil como professor de Teologia Sistemática da Universidade Luterana, da Faculdade Luterana em Santa Catarina. E aqui ele deixa também a sua contribuição. Ele diz assim, ó: uma das minhas grandes influências na reflexão sobre a relação entre fé cristã e sociedade é Richard Niebuhr. Agora tenho em mãos uma das obras mais maduras de um dos seus alunos, Thomas Oden. Sem dúvida, Oden deu uma contribuição singular, indo muito além do seu mestre, refletindo teologia em alto nível acadêmico, ao mesmo tempo mantendo seus olhos fitos na grande tradição cristã. Tradição que inegavelmente fincou pés muito cedo no continente africano e de lá influenciou a teologia em nível global. Oden é leitura obrigatória para repensar a história da teologia e do futuro da igreja cristã. Olha aí, tá vendo só? Mais um comentário importante, tá? Do Alexander Staunhofer, né? Staunhofer, eu acho que deve ser mais ou menos isso. Alexander Staunhofer, né? Bom, tem outros comentários aqui, ok? Que eu acho que é importante. Vamos ver aqui.
Tem aqui também a reflexão do reverendo João César. Reverendo João César, que é pastor da Primeira Igreja Batista em Luanda, na Angola, né, e presidente da Convenção Batista da Angola. Ele diz assim, ó: o Dr. Thomas Olden encoraja os africanos para uma teologia prática, desmantelando ideias pré-concebidas e insinuações históricas que, ao longo dos tempos, mostram o cristianismo como religião da Europa e da América. Olden ajuda-nos a redescobrir a herança cristã africana e a renovar o nosso compromisso de continuação e desenvolvimento do grande movimento cristão em nosso continente. Tá vendo? Então, esse livro aqui são alguns comentários, né, de pastor, teólogo, né, escritor, escritora, teóloga. São alguns relatos, tem mais relatos, não dá para eu ler todos, mas para mostrar aqui o que é que você espera desse livro. Tá? Então, isso aqui é importante, pessoal. Quando você é confrontado, não, religião, vocês são católicos ou evangélicos, vocês vêm, quer impor, né, para as pessoas, quando vão evangelizar, falar que só Jesus salva, falar que só Jesus é o caminho, vocês querem impor a religião da Europa, a religião do branco. Isso é um discurso racista, né? Quando você começa a dizer a sua religião é a religião de branco, você está usando um discurso racista, tá? Mas isso, infelizmente, existe, né? Assim como as pessoas querem tomar para si também religiões africanas, né? Como sendo a religião oficial deles, como se fosse legitimar algo, enfim. Mas a ideia de que você possa saber, você que está me ouvindo aí, possa saber que isso aí é uma falácia, que isso não é verdade. O cristianismo, ele é tão negro como ele também é tão branco. Aliás, o próprio Jesus, né? Ele nunca fez distinção de cor nem de gênero. Você pode ser homem ou mulher. Você pode ser preto ou branco. Rico ou pobre. Nem distinção social Jesus fez. O Cristo é para todos, queridos. A nossa Bíblia diz que Cristo é para todos. E o apóstolo Paulo, ele ensina isso muito bem quando ele diz que nisso não há homem nem mulher, nem rico nem pobre, nem livre nem escravo. Ou seja, o servo ou o senhor, né? A religião cristã, a fé cristã é para todos. Jesus veio para salvar a humanidade toda, redimir redimir e salvar a humanidade inteira. Todos os povos, tribos, nações, línguas, culturas, todos foram criados por Deus. E Jesus vem se apresentar como Senhor de todos, ok? A palavra de Deus diz que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, tá? Então, queridos, é maravilhoso esse livro porque ele traz aprofundamento histórico em nível acadêmico, com pesquisas científicas. E isso, no mundo moderno, tem um peso muito grande, né? Porque você tem a ciência, né? A metodologia, o método científico, a pesquisa séria, homens e mulheres com doutorado, mestrado, doutorado, que estudam e representam instituições importantes no mundo, fazendo um trabalho de pesquisa acadêmico nesse nível. E isso é bom porque desmonta muitas falácias, desmonta muitas mentiras, né? Dizendo que o cristianismo é só religião de branco. Tá? Então aqui fica provado, primeiro por esses comentários que nós lemos, já mostra tudo isso, de que o cristianismo ele tem como seu berço também, ou seja, o berço onde ele está nascendo, a África. Beleza, pessoal? Vamos sair dos comentários agora e vamos aqui ler a apresentação do livro. Vamos ver a apresentação, tá? A apresentação do livro. Estou indo para página 13. Lembrando que esse livro é a segunda edição desse livro, segunda edição de outubro de 2023. Ou seja, final do ano passado. Estamos em janeiro de 2024 enquanto eu gravo esse vídeo, tá certo? Essa apresentação, dá para você ler comigo?
é, é a apresentação, certo? Mostrando que o cristianismo também é preto. Ou seja, o cristianismo é uma provocação, essa fala aqui, essa frase, né? Ou essa frase aqui que colocaram, usando essa expressão, também é preto, é uma provocação, e não só uma provocação, é mais do que isso, é uma afirmação, né? Dizendo que essas pessoas que acham que o cristianismo é branco só, é do branco, estão totalmente equivocados. Tá bom? Então, essa reflexão aqui, essa apresentação do livro, ela foi escrita pelo professor Paulo Cruz, acho que é uma pessoa bem conhecida aí na internet, né? Ele tem se eu não me engano, Paulo Cruz deve ter um canal, se eu não me engano, tá? Se eu estiver enganado, me perdoem, mas acho que ele tem um canal aí no YouTube, né? E eu estou aqui gravando, estou em dúvida. Se aparecer na tela aí o canal do professor Paulo Cruz, se estiver aparecendo aí na tela, é porque de fato eu estou certo, não estou equivocado. Ele realmente tem um canal. Se não apareceu aí é porque eu acho que eu estava enganado, né? Eu não fiz essa pesquisa, eu estou gravando um vídeo aqui sem script, pessoal, tá? Então estou falando aqui à vontade e depois vou adicionar as informações aí na tela, tá? Bom, pessoal, e vamos ler juntos então? Apresentação. O cristianismo também é preto. Paulo Cruz. Ao me tornar cristão, tornei-me mais africano do que pensava que era. Tornei-me quem eu sou. Doutor Kiwane Bediako, certo? Um africano. A ideia de que o cristianismo era uma religião europeia demorou a chegar a mim. Desde a minha conversão, aos 25 anos, as raízes africanas da religião do Nazareno foram categóricas, não só por evidências bíblicas. Desde a segunda esposa de Moisés, vinda do reino de Cuxi, passando por Simão de Cirene, até o eunuco de Atos 8. Ou seja, o Paulo Cruz está dizendo aqui que essas personagens aqui bíblicas já são da região da África, tá certo? Né? De Cirene, de Cuxi, né? O eunuco, que era etíope, em Atos 8, fala que é da Etiópia, né? Enfim. Mas históricas e biográficas, com os geniais teólogos e filósofos do continente africano, tá certo? Aí está Atanásio, Tertuliano, Agostinho e tantos outros. Sem contar a presença do cristianismo na África subsaariana, desde os primeiros séculos. Vim ouvir essa história muito tempo depois da boca de gente cética e dos defensores das chamadas religiões de matriz africana. Aí ele está falando dessa guerra de informação, né? Onde, seja por má intenção, né? Ou por desconhecimento mesmo, por ignorância mesmo da história do cristianismo, das raízes cristãs na África, e talvez, né, por culpa também da própria Europa, talvez afirmar durante toda a Idade Média que o cristianismo era da Europa, né, talvez isso fortaleceu na cabeça de muita gente a ideia de que religiões de matriz africanas são apenas candomblé, umbanda e outras diversas que não sejam cristianismo. Tá? E aí, aqui ele desmonta isso dizendo que isso não é real, tá? O cristianismo também é preto, ok? Entretanto, tenho ciência de que essa constatação não é trivial. A europeização do cristianismo não foi somente um processo missionário, mas ideológico. Ou seja, ele está dizendo que eles não fizeram só missões, né? A Igreja Católica Medieval, infelizmente, ela não apenas levou o cristianismo, mas ela foi influenciada por interesses políticos também, que acabaram, né, usando o discurso cristão como forma de poder para afirmar sua identidade europeia e branca, para dessa forma colonizar ou escravizar outros povos
Tá? É isso que ele está falando, criando assim uma ideologia e não apenas não levaram o cristianismo como ele é, mas levaram a sua ideologia utilizando os ideais cristãos, né? Ou pelo menos nem são os ideais cristãos, né? Mas a camuflagem, né? A roupagem cristã como meios para chegar ao seu fim, tá? E aí ele vai dizer o seguinte: a partir do declínio dos reinos africanos da antiguidade, do surgimento e expansão do Islã, da ascensão europeia e do colonialismo, a África foi se tornando cada vez mais um símbolo do atraso e mais, foi vítima do racismo científico, que surgido na Europa a partir do século XVIII, foi amplamente utilizado durante a expansão colonial para subjugar o povo africano e tornar a ignomínia da escravidão e do tráfico de seres humanos não só aceitáveis, como necessários para salvar os selvagens. Nem mesmo o gênio de Padre Antônio Vieira escapou de tal armadilha, pois dirá em seu sermão 14 aos escravos de um engenho na Bahia, em 1633, deveis das infinitas graças a Deus por ter dado conhecimento de si e por vos ter tirado de vossas terras, onde vossos pais e avós vivieis como gentios, e vos ter trazido a esta, onde instruídos na fé, vivais como cristãos, e vos salveis. E outro jesuíta, o padre Jorge Bense, irá ainda mais fundo no racismo, dizendo em sua infame obra Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos, publicada em 1700, entre outros absurdos, que os pretos são, sem comparação, mais hábeis para todo gênero de maldades que os brancos, exortando aos senhores que, sem violência desmedida, evitassem deixar os escravos ociosos, pois o ócio é a mãe de todas as leviandades. Bense também foi um dos divulgadores da igualmente infame teoria da maldição de Cã, conforme Gênesis 9, dizendo na mesma obra que a servidão e o cativeiro teve sua primeira origem do ludibrio, né, que fez Cã da desnudez de Noé, seu pai. Não se sabe a origem da ideia de que os negros não tinham alma, uma vez que existem santos católicos africanos, desde os tempos coloniais. Santo Elesbão, Santa Efigênia, por exemplo. E não faz sentido algum pensar em batizar, tampouco canonizar seres sem alma. Mas a boataria venceu entre os críticos do cristianismo, que a partir do século XX reagirão, animados pelas lutas emancipatórias dos povos africanos, fomentadas por ideologias socialistas e comunistas, demonizando o cristianismo como religião do colonizador. Mas o trabalho minucioso de Thomas Seoden, no livro que o leitor tem em mãos, vem para restabelecer a história do cristianismo africano como uma verdadeira religião tradicional, fundamentada há mais de 2000 anos. Oden defende que o pensamento cristão europeu não teria se desenvolvido se não fossem os argutos pensadores africanos, pois sua liderança intelectual caminhou por terra desde o Vale do Nilo até os desertos de Negev, as colinas da Judéia e ao norte através da Síria e Capadócia, e por mar para todos os pontos do norte. As ideias centrais dos movimentos monásticos se espalharam pelo deserto de Nítria, e desde o Vale do Nilo central central de fala faraônica ao norte, passando pelas lauras e comunidades
monásticas do Jordão, indo até o rio Tigre e o Alis durante o quarto e o quinto século. Todos esses centros de mentes e espíritos brilhantes, de Gaza até Niazianzo, aqui está na Ásia Menor, eram constantemente alimentados pelas ideias que fluíam da África no terceiro e no início do quarto século. Os líderes cristãos na África descobriram como ler a lei e os profetas de modo significativo, a pensar filosoficamente e a ensinar a regra ecumênica da fé trina de forma coesa, muito antes desses padrões se tornarem normativos em outros lugares. E afirma categórico: se o cristianismo primitivo não é nativo, então a chegada de muitos Bantu a Zululândia do século XVII também não é nativa de cultura africana. Olha o que ele falou isso, vocês perceberam aqui? Se o cristianismo primitivo não é nativo, então a chegada de muitos Bantu à Zululândia do século XVII também não é nativa de cultura africana. É um trabalho que, embora introdutório, abre um leque gigantesco de pesquisa a todos interessados em desvendar os caminhos africanos do cristianismo primitivo. É digna de comemoração a iniciativa da editora Quitanda na publicação desta importante obra, que espero será um marco na retomada das discussões sobre a história da teologia, mas sobretudo na luta contra o preconceito e intolerância religiosa. Paulo Cruz é professor de filosofia e mestre em ciências da religião. Beleza? Então fica aí a contribuição do Paulo Cruz. Eu estou lendo aqui, irmãos. Eu estou precisando de óculos, né? Começo a ler as letras. Estou sem óculos aqui agora. E que eu saiba, eu ainda consigo ler de perto, né? Eu já uso óculos para longe. Tem 1 grau nesse olho e quase 0,75 nesse outro, para longe. Mas pelo jeito para perto já começa a atrapalhar também um pouquinho. Mas ainda está dando para ler sem óculos. Mas tem hora que eu me atrapalho nas letrinhas, né? Mas está dando para entender. Está dando para entender, certo? Bom, e aí a gente vai agora para a introdução. Acho que está ficando muito claro. Você está acompanhando a leitura comigo, deve estar ficando claro para você. Um livraço, não é não? Olha só, introdução agora. Vamos ver a introdução, ok? E a introdução aqui, ela é... Vamos observar algo aqui antes de eu iniciar essa leitura da introdução. Vamos ver aqui, uma introdução grande, tá? Não vai dar para ler tudo. Eu li alguns comentários, não todos, do livro. Li também a apresentação do professor Paulo Cruz, mas não vou conseguir ler a introdução toda, tá? É muito longa a introdução. E os capítulos vai ficar por conta de quem quer comprar o livro para se aprofundar nessa degustação teológica, tá bom? Olha, tinha que dar uma parada aqui, que tem um caminhão de vendendo chocolate aí na rua. E ó. E dá pra ouvir aí o barulho, né? A gente que não tem estúdio para gravar e não tem equipamento profissional, microfone, não tô usando microfone, falando direto com a captação, né, do som da câmera, a gente sofre com isso. Pega cachorro latindo, gente falando, gente tossindo, vendedor ambulante na rua, vendendo chocolate, vendendo manga, pera, frutas em geral e etc. Não é fácil. Deve estar se afastando. Vou retomar aqui. Bom, vou lá ler então. A introdução é grande, tá? Aí o livro, esse livro tem, deixa eu olhar aqui. É um livro de
190 páginas, tá? 190 páginas, é um livro de 190 páginas, quase 200 páginas. E um livro acadêmico, porém de fácil leitura, tá? Tem aqui vários capítulos, ok? E tem uma introdução bem, assim, considerável, tá? Uma introdução boa para o tamanho do livro. Ela é uma introdução bem... tem bastante páginas, tá? Então eu vou ler agora, para encerrar o vídeo, a introdução do livro agora, né? Pontapé inicial do assunto, com o próprio Olden, tá ok? Com o próprio Thomas Olden, escrevendo aí o seu livro, começando pela introdução. E eu vou ler só a primeira página da introdução, que está na página 17, e tem um trechinho na página 18, tá bom? Para você ver aí um pouco mais desse assunto aqui. A tese deste livro pode ser apresentada de forma simples. A África exerceu um papel decisivo na formação da cultura cristã. Conquistas intelectuais decisivas do cristianismo foram exploradas e compreendidas primeiro na África, antes que fossem conhecidas na Europa. E em relação à América do Norte, com 1 milênio de antecedência. O cristianismo tem uma história muito mais longa do que suas expressões ocidentais ou europeias. A forma profunda com que os professores africanos moldaram o mundo nunca foi adequadamente estudada ou reconhecida, nem no norte, nem no sul do globo. Minha pergunta é: como a mente africana moldou a mente cristã nos primeiros séculos do cristianismo? Diante dos jovens africanos está o desafio de redescobrir a riqueza textual do cristianismo africano antigo. Será necessária uma geração de acadêmicos africanos para reavaliar os pressupostos imbuídos de preconceito que ignoram ou diminuem a história intelectual africana. O cristianismo não teria sua vitalidade atual em 2/3 do mundo sem a compreensão intelectual que foi desenvolvida na África entre os anos 50 e 500 depois de Cristo. Veja isso, pessoal, de 50 até 500 depois de Cristo. Tá certo? Ali, né, o cristianismo já estava ali sendo desenvolvido na África nesse período aí, tá? E muito antes do cristianismo europeu, o catolicismo, ganhar poder e força após o Constantino, né? Então, nós temos aí, desde o ano 50, a África já como um dos berços do cristianismo, tá certo? A pretensão de estudar a história da igreja sem levar em conta a história da igreja africana é inviável, mesmo que tenha sido comum nos últimos 5 séculos, o que causaria estranheza durante os primeiros 5 séculos, quando a mente africana era altamente honrada e imitada. A prova deste fato está por ser dada. Tem um ponto final aqui, a minha vista me enganando. A busca por equilíbrio na história ocidental permanece reformada e distorcida. Oh, meu Deus do céu, cadê meu óculos? Eu preciso do meu óculos. Olha, até bati o pé aqui no negócio. Vou ler de novo essa frase, porque eu li errado. Fugi da escola? O que aconteceu? Não, é a vista mesmo, pessoal. Tá? A gente vai... Deixa eu forçar aqui, a iluminação também não tá aquela coisa, né? Vou retomar aqui, tá? A pretensão de estudar a história da igreja sem levar em conta a história da igreja africana é inviável, mesmo que tenha sido comum nos últimos 5 séculos.
o que causaria estranheza durante os primeiros 5 séculos, quando a mente africana era altamente honrada e imitada. A prova desse fato está por ser dada. A busca por equilíbrio na história ocidental permanece, agora sim, deformada. Não é reformada, igual eu falei não, tá? É deformada e distorcida até que isso aconteça. Minha tarefa é mostrar que a mente clássica cristã é moldada de forma significativa pela imaginação que brota do solo africano. Ela carrega as marcas das análises filosóficas, da percepção moral, da disciplina e das interpretações das escrituras que floresceram primeiro na África, olha isso, que floresceram primeiro na África antes de chegarem a outro lugar. As sementes se espalharam começando pela África, em direção ao norte. Isso é muito importante. O termo mente cristã aponta para a história intelectual cristã. Ele inclui a história da literatura, filosofia, física e análise psicológica. Aponta para as ideias e produtos literários produzidos especificamente no continente africano durante o primeiro milênio da Era Comum, ou seja, do nosso tempo, depois de Cristo, tá certo? É isso, pessoal, só esse trechinho aqui da introdução, não posso ler o livro inteiro, né? Não dá, então tem que comprar o livro, né? Tem um trabalho que custou, né? Um investimento para a editora, né? Tem que valorizar o trabalho do autor, né? Investir, comprar. Mas é um material riquíssimo para quem gosta de conhecer a história da igreja, quer estudar e também para fazer, de certa forma, ser validado, né? A compreensão de que religião de matriz africana tem também o cristianismo lá. Então não é só chegar aqui e o pessoal ficar jogando na cara das pessoas, o catolicismo, cristianismo, religião de branco, negativo. Tá? Pode ser que o europeu usou, dentro da sua expressão e também da sua visão política de mundo, usou o cristianismo para estabelecer aí, talvez até com os pulsos firmes, né? E usando o racismo também, né? Que foi desenvolvido no que nós chamamos de eurocentrismo, né? A Europa ali tendo ela, se vendo, né? Como o exemplo para o mundo e aonde há civilização completa, e os demais são selvagens, né? Isso aconteceu, né? Não estou aqui, não tem nenhuma militância, não sou militante, tá? Não sou progressista, sou ortodoxo, sou tradicional, tá? Mas a realidade é a realidade. Então, a igreja medieval usou sim o cristianismo, talvez até na sua ignorância, né? Ou na sua arrogância, talvez, usou sim várias expressões cristãs ou ideias cristãs, ou utilizou o recurso cristão, né, a roupagem cristã, para estabelecer seus domínios. E muitas vezes a força, e utilizando-se também de racismo e de outras coisas, tá? Principalmente a gente vê isso aqui no Brasil, Brasil colonial, né? Já com a influência portuguesa, católica, né? E o racismo surgiu, né? Foram criadas falas e ideias, mas essa ideia do colonizador, de levar a ciência, levar a cultura do civilizado aos demais povos, não é só em relação ao povo africano, é em relação a outros povos também, tá? Então, é um orgulho ocidental, europeu, que aos poucos vai sendo quebrado, no sentido que os estudos avançam e algumas coisas vão sendo colocadas por terra. Mas é verdade também que aqueles que batem no peito e dizem que a única religião africana, né, seria o candomblé, umbanda. Eu estou usando o nome umbanda porque parece que umbanda é desenvolvido, se eu não me engano, né, ele é desenvolvido aqui em território brasileiro, não é isso? Parece que umbanda tem elementos indígenas e africanos e até católicos, é uma misturada que forma aí mais ou menos aí
é uma religião, né, bem sincrética, né, que tem bastante elemento de um sincretismo indígena, elementos parecidos com elementos do candomblé e, ao mesmo tempo, um pouco de alguns elementos católicos, é o que forma uma identidade ou uma cultura umbandista que, se eu não me engano, não tem uma única expressão também, né, os seus terreiros são diversificados e tal, enfim. Parece que o candomblé já é uma coisa mais assim da África mesmo, né? Com menos sincretismo nesse sentido. Mas aí dizer que quando alguém se converte ao cristianismo, alguém se tornou cristão, um negro, um preto ou uma preta se tornou cristão, uma mulher cristã, um homem cristão, eles estão negando aí as raízes africanas, da religião afro, tal. Isso soa uma idiotice no sentido de que é uma pessoa alienada, uma pessoa que pensa uma besteira dessa, justamente porque desconhece as raízes do cristianismo verdadeiro, nascente, lá na África também. Nasce em Jerusalém, o cristianismo berço, né, nasce em Jerusalém, com Jesus, seus discípulos, e aí Paulo, Barnabé e tantos outros missionários espalham isso para o mundo, e fora eles tem os anônimos, tá? Em Atos 8, que nós já citamos, o Paulo Cruz cita aqui no livro, Atos 8 fala lá de um etíope, né, que aceita a mensagem do evangelho e vai embora, segue seu caminho para suas terras, feliz da vida que encontrou Cristo. Provavelmente deve ter sido um dos evangelizadores lá naquele tempo, um dos, né, que divulgou, e aí muitas cidades e países africanos, né, daquela época, né, regiões da África, o evangelho, o cristianismo foi sendo propagado e cresceu, explodiu, né, desenvolveu. Antes mesmo de ele ganhar força na Europa ocidental, mesmo antes de ele ganhar força entre os brancos, como dizem, tá? Então, sim, como disse aqui, né, o Paulo Cruz, na sua apresentação do livro, o cristianismo não é só branco, ele também é preto, tá bom? Queridos e queridas, espero que tenha ajudado você, espero que você adquira o livro. Pô, eu não ganho nada para falar disso, mas a minha ideia é levar conhecimento. O que tem maior valor para mim, eu acho que é o nosso conhecimento, né? Não tem preço um conhecimento. Então, aquilo que eu puder divulgar de bom, falar, as reflexões que eu trago aqui, né? E as coisas que eu tento apresentar aqui são no sentido de levar para você a melhor informação para que você possa aí adquirir bons materiais, estudar teologia, né? Nessa degustação que você teve hoje, é uma degustação para você querer mais, aí querendo mais você compra o livro para se aprofundar. Eu já tenho, né? Já estou me aprofundando, aí é a sua vez se você quiser. E outros assuntos que eu trato aqui, eu tenho vários vídeos no canal, só pescar aí no meu canal, você vai ver falando sobre coisas de tradição católica, sobre protestantismo histórico, você vai ver falando sobre bases da teologia, tem coisas da nossa igreja aí também, algumas pregações minhas aí também, alguns cultos, né, gravados na nossa igreja, Batista Fraternidade, tem outros vídeos mais antigos, durante a época da pandemia ainda, que você encontra nesse canal. Tem vídeo falando sobre a Trindade, sobre a igreja, sobre discipulado, liderança. Dá para você procurar, tem um monte de coisa aí. E dá uma vasculhada aí no canal, né? Tem vídeos até mais polêmicos, onde eu falo também de posicionamento que eu tenho em relação aos pensamentos de Caio Fábio, de Renekiewicz, uma turma aí, Gondim, né? Que para mim outrora foram homens que tiveram uma importância muito grande no cenário, muito relevante no cenário evangélico de outrora, né? E que depois acho que pela teologia liberal, pela teologia progressista, abriram mão de uma base mais ortodoxa, e aí para mim, deixaram o evangelho genuíno para trás e estão seguindo um caminho aí, desconstruindo ou distorcendo o verdadeiro evangelho. Então tem esses vídeos que eu comento, falo sobre o vídeo da volta de Cristo, o que eu penso sobre o retorno de Cristo, vídeos sobre não sou um profundo conhecedor de escatologia, mas dou minhas opiniões aqui, que talvez sirva para você. Vasculhe aí no canal que você achar bastante coisa. Queridos, eu quero falar também que eu tenho livros publicados, tá? Eu vou ver se eu acho aqui 2 deles. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui na minha estante.
Olha, o mais recente, vou falar dele, é esse aqui, tá? Olha aí, uma comunidade pastoral e missional, tá bom? De minha autoria, pela editora Lucel, tá? Eu falo aqui como uma igreja deve ser pastoral e missional. A igreja deve ter uma visão, uma identidade pastoral junto com o seu pastor, junto com o seu pastor. Um trabalho pastoral é da igreja, tá? Não é só de uma pessoa. O pastor é o que conduz, é o que discipula, o ensinador. Os demais seguem seus passos, abraçam a visão e trabalham com ele. Aqui eu mostro como é que você pode ser útil, né? Ajudando, trabalhando com o pastor no pastoreio da igreja. De uma pessoa ajudando outra, que é a visão pastoral do cuidado, tá? E a visão missional, de que a igreja ela não pode parar de fazer o trabalho de evangelização, de cumprir o ID de Jesus também, fazendo a sua missão, cumprindo a sua missão, tá bom? E é isso. Se inscreve no canal, curte aí, dá um joinha, compartilha, adquira também o livro, né? O meu livro tá na... Eu falei do meu livro, nem falei como que você adquire, né? Você pode... Eu acho que hoje você pode me fazer um convite para eu pregar na sua igreja, se for dentro do meu alcance estar aí. Eu posso dar curso, prego, palestro, né? Tem aí o telefone da nossa igreja, o telefone oficial, por aí você manda um WhatsApp, fala que agenda alguma coisa, e lá eu vou, né? E aí levo os livros, né? E os irmãos podem ir lá ter acesso, tá bom? Tem outros livros publicados além desse, tá? E meus livros estão disponíveis também na livraria El Shaddai, né? Lá no centro de São Paulo. Esse aqui eu acho que está em falta lá, vou ver se eu mando uma cota para lá, tá bom? Tem um outro livro meu lá que deve estar, se não esgotou ainda tem, mas se não eu mando mais alguns lá para eles lá, tá bom? Ali na Rua Conde de Sarzedas, aqui no centro de São Paulo, em uma das galerias lá você procura a livraria El Shaddai, tá bom? E lá você vai encontrar esse material meu, beleza? Pessoal, até o próximo vídeo, obrigado por me acompanhar, por estar com a gente e por divulgar. Deus te abençoe em nome de Jesus, um abraço.